Olá, queridos alunos e tutores do curso Técnico em Finanças. Estamos iniciando nossa, infelizmente, última aula, mas é uma aula de revisão que vai acender um pouquinho mais essa cabeça aí para essa prova que vocês vão fazer. E olha, tá melzinho na chupeta, vocês vão tirar de letra. Olha, hoje eu tô um pouco nervoso, mas não é por tributo não. Se eu não ficar molhado aqui, ó, com suvaqueira, não esquenta não. É por quê? Porque infelizmente a professora Fernanda não pôde estar aqui comigo. E eu estou acompanhado de quem? Nada menos, nada maior do que o chefe. Que chefe? Coordenador do curso de Finanças e EAD aqui, professor Samuel. Por favor, professor Samuel. Olá, professora Aloir. É um prazer estar aqui com o professor Aloir e estar acompanhando vocês aqui no chat durante a nossa aula de revisão. Como o professor falou, a prova está tranquilo, porque eu sei que vocês estudaram aproveitaram, revisaram todas as aulas e, como o professor falou, essa aula vai trazer uma luz aí, só facilitar o processo de relembrar antes da prova. Quero a atenção de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar, passar para o tutor. Quero mandar um abraço antecipadamente, que é um prazer estar aqui com o professor Aloir. O prazer é meu, ó. Já começou a suvaqueira, hein, pessoal? Vamos deixar de papo? Vamos aqui fazer a nossa revisão aí, ó. Vai ser tranquilo a prova. Vamos para a nossa tela. Iniciando a nossa teleaula número 4. E essa teleaula número 4, ela tem como objetivo fazermos uma revisão. Portanto, o conteúdo vai ser todo o conteúdo dado até hoje, que é a contabilização de tributos, né, elisão, ilusão, evasão fiscal, ICMS, o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real, ok? Por objetivo, então, é verificarmos, compreender os conceitos básicos de tributos e sua contabilização, identificar o planejamento tributário, distinguir elisão, ilusão e evasão fiscal, muito importante. Vou falar de novo, hein? Muito importante. Definir a tributação do simples na empresa do lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. E também entender o cálculo dos tributos pelo regime do Simples Nacional. Entender e calcular os tributos pelo lucro presumido e comparar os valores com o Simples Nacional. Analisar o processo de escolha da melhor forma de tributação. Qual é a melhor forma de ser tributada, né? E, portanto, para darmos início à nossa aula, foi aquela pergunta básica, né? Por que pagamos tributos? Por que temos que fazer essa coisa tão legalzinha de pagar tributos? Né? E vocês lembram por quê? O Estado presta diversos serviços, né? E serviços excelentes, de qualidade. Quando a gente chega ali no hospital, aquele hospital lindo, maravilhoso, cheio de médico. Quando nós temos também nossa polícia atuante, nossa educação. A educação é boa, pelo menos no IFRO é. Previdência social, justiça. Isso tudo é serviços que o Estado presta ao cidadão. Mas para ele prestar esse serviço, ele precisa de quê? Recursos financeiros. E quem financia esses recursos? Quem é que financia esses recursos? É a sociedade. A sociedade paga por esses recursos. De que forma que pagamos esses recursos? Através dos impostos, taxas e contribuições. Os diversos impostos que nós pagamos, portanto, ICMS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Imposto sobre Serviço e outros tributos, são para fazer o quê? Para isso aqui, ó, subsidiar, né, o serviço prestado pelo Estado. Ou seja, é a Previdência Social, é a educação, a saúde e segurança. Isso tudo requer recursos. E os recursos são oriundos de onde? Dos impostos. Isso aqui ficou claro e bem tranquilo. E como fica o empresário? O empresário fica como? Se tremendo cada vez que fala carga tributária, né? Carga tributária é a quantidade de impostos pagos pelos empresários. Ele começa a se tremer. Ai, meu Deus, tem que pagar mais imposto, não aguento. É isso aí. Mas só que agora eles estão felizes. Por quê? Porque sabe que está saindo técnicos em finanças daqui do IFRO. E eles vão ajudar esse pessoal. Como que eles vão ajudar? Fazendo o planejamento tributário. Por quê? Quanto maior a carga tributária, menor a competitividade, ok? Então, quanto maior a carga tributária, menor a competitividade. A competitividade
ela cai em função da carga tributária paga. O que você faz? Através do planejamento tributário, preste atenção, hein? O planejamento tributário, você faz uma análise dos tributos pagos, das datas a serem pagas, para quê? Para reduzir a carga tributária. Então, o planejamento tributário ajuda a reduzir a carga tributária e, consequentemente, faz o quê? Aumenta a competitividade, ok? Reduzindo a carga tributária, a gente consegue aumentar um pouco a competitividade das empresas e dos pequenos empresários. Qual é a solução para essa carga tributária? O que eu acabei de falar? É o planejamento tributário. Essa figurinha aqui do planejamento tributário, ela vem fazer o quê? Vem estudar, vem fazer uma análise dos tributos pagos pela empresa. Portanto, o conceito de planejamento tributário é o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar menos carga tributária legalmente. Então, palavrinhas básicas. O planejamento tributário é o conjunto de condutas que o contribuinte pode fazer o quê? Realizar visando pagar, aqui ó, visando pagar menos carga tributária, ok? Qual outra palavra mágica? De forma legalmente. Planejamento tributário é forma legal, não é ilegalidade. Portanto, ele é o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar menos cargas tributárias legalmente. Gravaram? Pagar menos carga tributária legalmente. E por que planejar? Por quê? Muito simples. Para pagarmos menos, no maior prazo possível, dentro da legalidade. Certo? Então, planejar é verificar um melhor modo de pagar menos tributos no maior prazo dentro da legalidade. E outro conceito básico muito importante, o que é o tal do tributo? Que a gente sempre escuta falar, tributo, tributo. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, de forma obrigatória, em moeda cujo valor nela possa ser exprimido, ou seja, você tem que pagar em forma de dinheiro, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, aqui a palavrinha também mágica, não constitui sanção de ato ilícito. Porque se for uma sanção de ato ilícito, então é uma multa. Existe essa diferença. Você está pagando... O que é um ato ilícito? Vamos falar uma diferença de imposto para o ato ilícito. Imposto sobre o carro, IPVA. Quando você tem que pagar o IPVA anualmente, isso é o quê? Um tributo, porque é um imposto sobre o carro. Agora, quando você passou no sinal vermelho ou passou naquele sinal acima da velocidade, você está pagando porque constituiu uma ação de ato ilícito, ou seja, é uma multa, ok? E isso vai ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quais são as espécies de tributos? Impostos, taxas, contribuições diversas e empréstimos compulsórios. Isso aí são umas peculiaridades que a gente tem que conhecer. E outras fatos importantes. Olha, estou falando, hein? Importante. Aqui é importante. Eu vou falar de novo. Aqui é importante. Grava, aluno. Presta atenção no que eu estou falando. Desliga esse celular. Larga seu WhatsApp. Vambora. Presta atenção aqui. Fato gerador. O que é o tal do fato gerador? Tá vendo aqui? O fato gerador é a descrição de um fato da vida hipotética que, ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. Professor, o que é isso? Vamos lá. Fato gerador é quando ocorre a situação real e essa situação vai gerar um tributo. Professor, simplifica? Simplifico sim. Lembra, imposto sobre importação. O que é o imposto sobre importação? Quando entra um produto estrangeiro no país. O que você tem que pagar? Você tem que pagar esse imposto. Quando que é o fato gerador dele? A entrada dele no país. Entrou no país, vai incidir imposto. Ok? ISS, Imposto sobre Serviço. Né? Quando que é o fato gerador desse imposto? É quando um serviço é prestado. Vai uma pessoa fazer manutenção no seu ar-condicionado, quando ela acabou de prestar o serviço, aconteceu o quê? Fato gerador. Portanto, o fato gerador é a descrição de um fato hipotético. Aqui, ó, palavrinhas mágicas aqui, ó, para a gente gravar.
ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. Ou seja, ao acontecer, esse fato gera uma situação tributária. Grava isso, aluno. Grava isso que eu estou te falando. Vamos lá, outra parte fundamental. Base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o número que quantifica o fato gerador. Opa, aqui pronto. Só isso aqui já é o número que quantifica o fato gerador. Fez um serviço de ISS no seu ar-condicionado de R$400. Quando ele acabou de fazer o serviço, isso foi o quê? O fato gerador. O imposto vai ser cobrado em cima do quê? Em cima da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? Os R$400. Ok? Então, é o número que quantifica o fato gerador. A alíquota vai sobressair em cima de qual base de cálculo? Os 5% que é cobrado do ISS vai ser cobrado em cima do quê? Dos R$400 cobrado. Portanto, vamos para a nossa alíquota. O que é a alíquota? A alíquota é o fator, geralmente percentual, que quando aplicado sobre a base de cálculo... Opa, olha só, vamos lá. Palavrinhas mágicas. É um fator geralmente percentual, tá vendo? Que quando aplicado sobre a base de cálculo, estabelece seu valor tributário. Então, vamos fechar esse quadro importante aqui. Fato gerador. Quando a pessoa fez o serviço no nosso ar-condicionado. Ela nos cobrou R$400. Esse R$400 é o quê? A base de cálculo. A alíquota do ISS, já falei, né? O ISS cobra 5%. Esse 5% é o quê? A alíquota. Ok? Portanto, quanto vai ser pago de imposto? 5% em cima dos 400. A alíquota sobressai em cima da base de cálculo, ok? Então é isso, pessoal. Fato gerador se torna realidade quando uma obrigação tributária acontece. Base de cálculo é o número que quantifica o fato gerador, os R$400. E a alíquota geralmente é em percentual e sobressai sobre a base de cálculo. De quem é a obrigação de pagar? Simples, do contribuinte. Não há quem se falar de outra pessoa, ok? O contribuinte é a pessoa responsável por pagar. É o sujeito obrigado pela lei a pagar. Isso confunde um pouco, tá ok? Quem é o responsável? É o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de alcançar. O que é isso que quer dizer? Vamos trazer para um fato. Fato, empregador e empregado. O empregador, ele tem que recolher o INSS do empregado, né? O empregado todo mês paga 11% de INSS e esse INSS é recolhido para o empregador que repassa para o governo. O empregado é quem? O contribuinte ou o responsável? Exatamente. O empregado, ele é o contribuinte, né? E o responsável é o empregador. A função dele é simplesmente recolher o dinheiro para repassar para o governo, ok? Ficou entendido? Então, o contribuinte é o sujeito obrigado a pagar, o sujeito obrigado pela lei a pagar. E o responsável é o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo, ou seja, quem vai recolher. Próximo, elisão. Elisão. Acho que isso é importante, hein? Anota aí. Foi? Tira foto que vai ser mais rápido. É isso aí, vamos lá. Elisão. Ato lícito. Pronto. Você leu essa palavrinha aqui mágica? Ato lícito? É elisão. Professor, o que é ato lícito? Ato lícito é tudo que está de acordo com a lei, ok? Então, ato lícito que utiliza as brechas da lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias. É o planejamento tributário. Portanto, o planejamento tributário se assimila à elisão, que é o quê? Você verificar brechas na lei, entendeu? Brechas na lei, para diminuir a carga tributária. E como caracterizamos a elisão? Ela é um ato lícito. Ela é legal, de forma legal. Vamos ver os outros? Evasão. Opa! Tá vendo aqui? Ato ilícito. Então, viu que é um ato ilícito? Você já descarta a elisão.
Então, pode ser o que? Ato ilícito? Evasão e elusão. Vamos distinguir um do outro? Evasão, omitir tributos. É a sonegação tributária. É a ilegalidade total. Não é você tentar passar a perna, é realizar um crime. É emitir uma nota fiscal fria. Pronto. Portanto, a evasão é um ato ilícito onde você omite o tributo. Você faz uma forma ilegal para não pagar o tributo, ok? E qual a diferença da evasão para elusão? Qual é a diferença? Vamos lá? Isso aí, aluno. Vocês são demais, rapaziada. Elusão é um ato ilícito também. Portanto, toda vez que a gente vê ato ilícito, ou é evasão, ou é ilusão. E se vermos ato lícito? Elisão. Isso aí. Vamos ver ilusão. Ilusão. Ato ilícito, simular ou fingir negócio. Simular negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio, ok? Então, ilusão é, olha, o próprio nome já fala, ilusão, parece um pouquinho com ilusão, né? Parece uma mentira, mas é isso mesmo, é uma mentira. O que você faz? Você está vendendo computadores, mas para pagar menos impostos, em vez de você pagar 15% de ICMS ou 17% de ICMS, você faz o quê? Você fala que está alugando ele. E a pessoa te paga como se fosse um aluguel dos computadores. Como é um aluguel, então é serviço. E ele vai pagar ISS, que é 5%. Então o que ele está fazendo? Ele está simulando, né? Está simulando, fingindo um negócio, enquanto na verdade é outro. Portanto, é um ato ilícito. Vamos rever rapidinho isso aqui. Elisão, ato lícito, de acordo com a lei, para diminuir tributos. Se assemelha a quem? Ao planejamento tributário. Evasão, ato ilícito, ilegal, né? E é o que? Omitir tributos, sonegação tributária. Elusão, ato ilícito, é simular, fingir negócio. Qual a diferença de um do outro? Na evasão, ele está fazendo o quê? Ele está omitindo, né? Ele está realmente nem falando que fez. Está emitindo uma nota fiscal falsa, fria. Enquanto na ilusão, ele fala, não, eu realmente fiz. Mas ele só não conta a verdade, né? Ele conta uma mentirinha. É, tipo assim, eu vendi. Mas eu vendi de um outro modo, eu vendi através de forma de aluguel. Ué, ele vendeu ou ele alugou? Então, é um ato ilícito, ok? Ficou claro? Posso ir para a próxima? Beleza. Então, vamos deixar um pouquinho mais claro isso aí, pessoal. Vamos ver um videozinho que esclarece um pouquinho sobre isso? Por favor. Olá, tudo bom? Hoje você conhecerá os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja até as músicas. Tá todo mundo comprando computador, agora é online. Tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal, e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Aí eu ganho mais. Aí essa empresa vai pra frente. É, não ia ter que pagar, mas ia estar na ilegalidade do mesmo jeito. Essa coisa de fingir também tem nome. Se chama elusão fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não, mas tem sim coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um planejamento tributário. Assim, por acaso, você anota na conta de impostos a recuperar do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de compras da empresa? Rapaz, tu tá falando é grego pra mim. É grega? Isso aí é? Mano,
Tu sabe que a empresa tá começando e eu não entendo nada desse negócio de contabilidade não, né, Lázaro? Eu sei, não sei porque é que eu perguntei isso ainda. Mas deixa, mais tarde eu passo aqui e a gente vê isso direito. Não, então fechou. Era isso aí que eu queria, ainda bem que tu veio. Porque olha só, tá, tu vai consertar isso aí, mas a gente não vai fazer nada de legal não, né? Não, claro que não. Quando você faz tudo certinho e aproveita as oportunidades que a tributária oferece para pagar menos tributos, isso se chama elisão fiscal e é 100% legal. 100% legal? Ah, mano, ainda bem que eu tenho você, hein? Coisa boa, o menino que estudou, isso aqui é um orgulho. Tão feliz assim quando eu vi a conta dos meus honorários. Meu irmão, e a mamãe, como é que tá? A mamãe tá bem? Mas você tá tão mais bonito hoje, meu filho. Vem cá, orgulho da família. Vem cá, dá um abraço aqui no seu irmão. Ô, homem que estudou, é um menino de ouro mesmo, hein? É isso aí, pessoal. O menino de ouro são vocês que estão aí, ó. Essa hora, jogo do Brasil acontecendo e vocês estão estudando. É isso aí, pessoal. Então, vamos continuar. Bola pra frente. Vamos pro slide. Vamos para o nosso próximo assunto, que é quem? O ICMS. ICMS é o quê? O ICMS é o principal tributo de arrecadação, né, dos governos. Ele incide, ele é quase 40% da receita dos governos estaduais e dos governos estaduais, desculpe. E ele incide sobre alíquotas internas e externas. Internas, operações nas quais o vendedor e o comprador da mercadoria residem no mesmo estado. Ou seja, interna é quando estamos, por exemplo, no estado de Rondônia e a compra, a venda é realizada no próprio estado. E a externa? A externa é quando o comprador ele faz uma compra, mas só que o produto está vindo de um outro estado. Exemplo, você fez uma compra lá em São Paulo e o produto está atravessando todos os estados. Ou seja, vai incidir um ICMS diferenciado, ok? Então existe essa diferença do ICMS interno e o ICMS externo, tá? Outra coisa, o ICMS não cumulativo. Ou seja, se eu paguei R$10 de ICMS, quando eu vendi foi 20, não significa que o governo vai ganhar 30. Porque quando eu vendi 20, eu já tinha pago 10. Então eu faço o quê? A diferença desses ICMS. Se quando eu vendi foi 20 eu já paguei 10, então eu só vou pagar 20 menos 10, 10. Ele não é cumulativo. Substituição tributária. Isso é uma característica, né, específica do contador. A gente falou isso aqui mais para conhecimento, que é quando você causa créditos tributários. Ou seja, cada vez que você compra um produto e paga tributo, você fala assim, opa, paguei 10, paguei 15, paguei 20 e deixa guardado. Aí quando você está vendendo aqui, você vai, calcula tudo que vendeu e faz o quê? Tudo que você vendeu menos o que comprou. Os impostos arrecadados na venda menos os impostos pagos na compra. ICMS é a contabilização, né? Nós verificamos nessa aula a contabilização do ICMS. Isso aqui foi mais para conhecimento e o nosso foco específico agora dentro da aula de hoje é o Simples Nacional. Para começar, o que é esse tal do Simples Nacional? Vamos lá? Palavrinhas mágicas, hein? Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança, fiscalização de tributos aplicável a quem? A microempresas e empresas de pequeno porte. Portanto, a primeira coisa que temos que falar é que o regime nacional ele é um regime, um tipo de regime de pagamento de impostos. Então, o empresário ele vai escolher que regime vai aderir. Ele pode escolher entre o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real, ok? Então, o Simples Nacional é um regime. Outra característica do Simples Nacional, não é qualquer empresa que pode ser um Simples Nacional. Quem pode? Microempresas e empresas de pequeno porte. Outra característica do Simples Nacional, que ele veio simplificar a arrecadação de tributos. Por quê? Nos outros regimes, incide vários tributos, você tem que calcular cada tributo separadamente. No Simples Nacional, não. É um único cálculo, você já paga todos os tributos. Existe limite
para cadastramento no Simples Nacional? Sim. Portanto, não é só microempresa e pequenas empresas que podem entrar. Ó, vou repetir, hein? Existem limites? Sim. Qualquer empresa pode ser Simples Nacional? Não. Quem pode? Microempresas, quanto? Com receita bruta igual ou inferior a R$900 mil. Empresas de pequeno portes com receita brutas superior a 900 mil e igual ou inferior a 14.400.000. Portanto, o Simples Nacional, qualquer empresa pode entrar nele? Não. O Simples Nacional é o quê? É um regime tributário. E existem vedações para sua aderir ao regime do Simples Nacional, que além de ser microempresa dentro daquela categoria, existem atividades, né, que não pode entrar como microempresa, como o Simples Nacional. Dá um exemplo, professor. Qual atividade não pode ser Simples Nacional? Atividade de consultoria. Não pode ser cadastrado no Simples Nacional. Outra situação que não pode. Situação societária, débitos com o INSS e Fazenda Pública, impede que a empresa recolha impostos e contribuições pelo regime do Simples Nacional. Então, se a empresa tiver dívida com o INSS e a Fazenda Pública, também não vai poder ser um Simples Nacional. E o que incide dentro do Simples Nacional? Todos esses impostos aqui. Lembra que eu falei? No Simples Nacional, o IRPJ, IPI, CSLL, CONFINS, PINS, contribuição, ICMS, e vai fora. O que o governo fez? Falou, o pequeno empresário está tendo dificuldade de fazer seu planejamento. Por quê? São muitos impostos a recolher e são várias tributações em cima de cada um tem uma alíquota. O que ele fez? Pegou tudo isso aqui, jogou dentro do liquidificador e fez o quê? Ele fez um único tributo, né? Fez um único tributo que é o Simples Nacional. Ok, pessoal? Portanto, o Simples Nacional, ele foi feito um único tributo, dividido por alíquotas. Quais são as alíquotas? Dependendo da atividade da empresa. Anexo 1, partilha do comércio. Anexo 2, partilha da indústria. Anexo 3, e aí por diante. Então, o primeiro passo para identificar qual é o Simples Nacional que vai ser recolhido é verificar qual é a atividade da empresa. Se é um comércio, se é uma indústria, e você vai usar os anexos para descobrir qual é a alíquota. Aqui está uma alíquota, o anexo 1 do comércio, que está na sua prova, não se preocupe, a tabela das alíquotas encontra-se na prova. Portanto, como que vai ser feito? Ele vai identificar qual foi a receita bruta dos últimos 12 meses e vai vir nessa tabela. Vamos dar um exemplo. A receita bruta foi de 735 mil. Eu vou tentar identificar. Está aqui? Não, está aqui, não, está aqui. Opa, 735 é aqui, ó. Entre 720 e 900 mil, ele vai se enquadrar nessa faixa. Qual é a alíquota que ele vai pagar? 7,60%. Portanto, esse 7,60% vai incidir sobre o valor da base de cálculo, ok? Então, assim que funciona essa tabela. Descobrimos qual é a receita bruta dos últimos 12 meses, encontramos a faixa e jogamos na alíquota. Como encontrar a alíquota? Um exemplo como faturamento. Agora vamos lá, pessoal. Nosso exemplo aqui. Cálculo da receita bruta acumulada no mês, né? Qual foi o cálculo da receita bruta acumulada no mês de janeiro? Ou seja, a gente vai verificar qual é a alíquota desse mês aqui, ó. Tá ok? Qual foi a alíquota desse mês? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Contar qual foi a receita dos últimos 12 meses. E qual foi a última receita dos últimos 12 meses? 300.900. Beleza? Então vamos lá. Qual seria a alíquota que deveria ser pago por essa empresa? Ó, receita bruta acumulada dos últimos 12 meses foi qual? 300.900, né? Portanto, quando a gente joga na tabela, aqui ó, entre 180 mil e 360 mil, ou seja, 300 mil está aqui na meioca, qual é a alíquota? 5,47. O que a gente faz com esse 5,47? O que nós fazemos? A gente pega os 300 mil, né? E joga o... Opa, cadê? Calma aqui. Eita, voltou. Opa, desculpe.
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse 5,47 e esse aqui, janeiro, que é a base de cálculo, a gente vai jogar 67.500 vezes, né, os 5,47%, ok? Portanto, a alíquota vai incidir sobre a base de cálculo. Qual é a base de cálculo? A venda do mês de janeiro, tá bom? E vamos ver de novo, então, como é que faz esse cálculo? Vamos pensar aqui no mês de fevereiro. Qual é o mês de fevereiro? Aqui, ó, o mês de fevereiro está aqui de 2015, a base de cálculo vai ser 72.300. Qual vai ser a alíquota que vai incidir sobre ele? A primeira coisa que temos que identificar, qual é a receita bruta total dos últimos 12 meses. Como eu vou identificar essa receita bruta total? Bom, eu sei que a receita bruta total de janeiro foi 300 mil, né? Eu tenho duas fórmulas. Eu posso contar os 12 meses anteriores, ó, janeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou eu somo um por um, ou eu faço isso. Pego a receita bruta do mês de janeiro, somo com a receita de janeiro, que foi 67.500, subtraio da receita de janeiro do ano anterior, né, que foi 19.500, para quê? Achar a fórmula. Nossa, é complicado. Realmente, é mais fácil você calcular os últimos 12 meses, né? Mas existe essa metodologia aqui que também pode ser aplicada. Você identifica qual foi a receita bruta e joga dentro dessa fórmula. Professor, como vai vir na prova? Como vai vir na prova? Fica tranquilo, porque do lado já vai vir qual é a receita bruta. Para facilitar, para não ter que fazer esses cálculos todos, então na prova vai vir como? Vamos aqui, maio, 82.100. Aqui do lado eu já vou colocar o quê? Qual foi a receita bruta. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que verificar qual é a alíquota. Então em maio, 82.100, aqui vai estar a receita bruta. Vocês só vão ter que identificar qual vai ser a alíquota, né? Nesse caso aqui a alíquota foi qual? 5,47. O que você vai fazer com essa alíquota? Joga lá no mês, né? Então, nesse caso aqui, foi 72.300, né? Joga 72.300,47. Se fosse maio, o que eu faria? 82.100 vezes 5,47. Ok? Beleza? Posso prosseguir? Então vamos prosseguir, pessoal. Que hoje a aula é assim. Portanto, o Simples Nacional, né, no ano ficaria como? Olha, o faturamento, o acumulado, a alíquota e o valor a ser pago. Como vai vir na prova? Vai vir aqui, ó, 75.500, acumulado 403 mil. Qual é a alíquota? Aí você vai lá no anexo, vai lá na tabela, vai ver aonde vai se enquadrar, vai pegar a alíquota, vai jogar aqui, e essa alíquota você vai fazer o quê? Vai jogar na base de cálculo. Portanto, seria 75.500 vezes 6,84, que gerou um imposto a ser pago de 5.164,20. Né? Aqui são outros exemplos, a mesma coisa. Vamos aqui ver outubro. Qual é a base de cálculo? 113 mil. Né? Qual é o acumulado? 901.400. Quando olhamos lá na tabela, o que deu? Deu o quê? 8,28%. Então essa é a alíquota. O que eu faço a alíquota? Multiplico a base de cálculo pela alíquota, que gerou o valor a ser pago. Professor, eu mandei uma coisa aí e você não viu. Eu deixei exatamente para responder hoje para você, aluno. Eu esqueci seu nome, me desculpe, mas o que aconteceu? Um aluno observou o seguinte, que quando chegou em dezembro, o acumulado, ele transcendia, ele ia para outra faixa, que era a faixa dos 8, se não me engano, 8,35. Não, você não está errada. Isso aqui foi só um equívoco. Eu acabei copiando de cima e embaixo. Mas, na verdade, aqui entrou em outra faixa etária, tá ok? Obrigado pelo seu e-mail. E aqui gerou outra faixa etária que, se não me engano, é 8,35. Ok? Então, você vai na tabela, vê o acumulado, vai na tabela e joga o imposto em cima. E, assim, a gente vê o Simples Nacional. ICMS diferencial da alíquota do Simples Nacional. O que é o ICMS? É aquele valor que nós pagamos na
transição de mercadoria. E o que acontece nesse diferenciado, né? Ele consiste em uma aquisição. Vamos dar um exemplo aqui? Considere uma aquisição de mercadoria no valor de 500 mil. Então a mercadoria foi 500 mil. Qual foi a alíquota diferenciada? O que é a alíquota diferenciada? No Simples Nacional, quando você compra um produto em outro estado, você paga a diferença. Um exemplo normal. Dentro do estado de Rondônia, é 7% a alíquota. 17% o ICMS, enquanto no estado de São Paulo é 7%. Então existe uma diferença de 10%, né? Geralmente acaba sendo 10%. Qual vai ser o ICMS que eu vou ter que pagar a mais, além do que já paguei dentro do Simples Nacional? Você simplesmente pega 10% em cima do valor total do que foi comprado. Se eu comprei fora do estado 500 mil, qual vai ser o valor que eu vou pagar de imposto? 50 mil, que representa 10% de 500 mil, ok? Assim fazemos o ICMS dentro do Simples Nacional, ok? Simples Nacional você só joga os 10% em cima dos 500 mil. E que mais? O valor a ser considerado para a opção do tributo da empresa seria qual, né? O total do Simples Nacional, então, foi 81.960. Qual foi o diferencial da alíquota? 50 mil, né? 10% de 500. Portanto, o total do Simples Nacional a ser pago foi 131.967,94. O que é isso? Ao longo de um ano, ele pagou isso de imposto simples nacional, isso de alíquota diferenciada, e o seu total foi 131.967,94. Pessoal, é corrido mesmo, é revisão. Revisão é isso aí, é lembrar o que nós vimos. Lucro presumido. Vamos lá para o lucro presumido, então? Regime que tem uma presunção do lucro para o cálculo do imposto de renda. Então, você presume quanto vai ser arrecadado, né? E você, com base numa tabela já especificada, você vai calcular os impostos que deverão ser arrecadados. E o que incide dentro desse lucro presumido? Imposto de renda, como eu já falei, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e ou CONFIS. São calculados com base em alíquotas cumulativas. Professor, o senhor passou essa teoria muito rápido. Não, realmente, eu sei que vocês já viram, então aqui o objetivo é o quê? A gente identificar os cálculos, tá ok? Como fazer os cálculos. E como é o cálculo? Imposto de renda. Qual é a base de cálculo dele? 8%. Então, sobre o que você vender, você vai usar como base de cálculo 8%. E a alíquota dele é 15%. Professor, como assim? É 8%, 15%? É isso. Se você tem um valor lá de R$10, você vai ter que multiplicar por 8% e depois multiplicar por 15%, ok? Mas tem um método mais fácil, é o método direto. Qual é o método direto? Você usa essa porcentagem aqui, que é um diferenciado. Essa porcentagem diferenciada, você simplesmente, em vez de fazer 10 vezes 8 vezes 15, você bota lá 10 vezes 1,20%. E isso gera um valor. Isso cai na prova? Cai. Cai na prova. Professor, então eu vou ter que saber isso? Não, porque se cair, vai estar as alíquotas previstas. O que eu quero que você identifique o quê? Que você pode fazer por esse método, multiplicar esse, ou simplesmente pode jogar o método direto. E o CSL? Mesma coisa. Ou você pode multiplicar esse por esse, a base de cálculo, ou você simplesmente vem e joga o valor de 1,08, ou dentro do imposto de renda 1,20. Outra coisa importante, hein? Importante, anota. Imposto de renda e CSL. Trimestral. Você tem que fazer o quê? A soma do acumulado dos 3 meses. Depois que somar o acumulado dos 3 meses, você vai jogar a alíquota em cima. Então você não vai fazer mês a mês, vai fazer a cada 3 meses. PIS e CONFIS. Primeira coisa, ele é mensal. Então você tem que pagar mês a mês. Qual é a alíquota básica? 0,65% e 3%. Tudo isso vai estar na nossa referida prova, não se preocupe. Vamos na prática, o que aconteceu? Aqui houve
a compra dos últimos 12 meses, né? Pum, 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 pum. A compra do ano. Compra do ano é o quê? Que é isso aqui? Quanto que foi comprado fora do estado? 420 mil. Folha de pagamento do ano foi 82 mil, tá? São valores todos hipotéticos. Então começaremos pela nossa contribuição do PIS. O que eu vou ter que fazer? Janeiro, 120 mil. Fevereiro, 85 mil. Março, 80 mil. Gente, o PIS e COFINS não há que se discutir. Cada mês você vem e multiplica por 0,65. Cada mês você joga a alíquota em cima e vai gerar o valor a ser pago. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 98 mil vezes 0,65 gerou 0,37, tá? E o COFINS, mesma coisa. 120 mil vezes 3% igual a 3.600. Ele vai fazer o quê? Cada valor desse, ele vai jogar a alíquota de 3% mensalmente. Beleza? E ele vai lá na nossa tabela e vai jogar. Então, janeiro, pum, fevereiro, pum, março, pronto. Isso aqui é muito tranquilo, PIS e COFINS, só jogar em cima da base de cálculo. O que complica um pouquinho, tá aqui, ó, o nosso imposto de renda. O que nós temos que fazer com o nosso imposto de renda? Lembra que eu falei que ele é trimestral. Se ele é trimestral, nós temos que fazer a soma dos 3 meses. Então, nesse primeiro trimestre, a gente vai somar janeiro com fevereiro com março. Qual foi o valor total do trimestre? 303 mil. Qual é a incidência do imposto? Lembra que eu falei? 8% vezes 15%. Ou você simplesmente pega 303 mil vezes 1,20%, que vai gerar o valor a ser pago. E no CSSL, mesma coisa. Se ele é um valor trimestral, você pega janeiro, fevereiro e março, vai achar o valor total do trimestre e esse vai ser a base de cálculo. Qual é a nossa base de cálculo? 303 mil. Você pode utilizar 12% vezes 9%, ou, se você é um cara esperto, um técnico de finanças do curso do IFRO, você vai usar 1,08%. Então, o que você faz? 313 mil vezes 1,8%, que é igual a 303 mil, ok? Vamos lá, jogamos lá na nossa tabela. O que vai acontecer na nossa tabela aqui? Pronto, é quanto nós pagamos aqui ao longo desse mês, beleza? Vamos lá, próximo mês, mesma coisa. O que a gente começa? PIS, COFINS, beleza? Calculou. O que a gente faz? Base de cálculo vezes alíquota, base de cálculo vezes ecoalíquota. E o imposto de renda? A mesma coisa, né? A gente pega lá o imposto de renda, a gente soma os 3 meses, valor total, e joga vezes os valores. Somou os 3 meses, a alíquota 8%, valor total, ok? E jogamos lá na nossa tabela. E isso a gente vem fazendo a cada mês, vai fazendo e jogando cada cálculo, né? Quando for o PIS, a gente vai simplesmente fazer os cálculos da porcentagem todo mês, enquanto eu vou reforçar agora o imposto de renda, a gente faz o quê? A soma dos últimos 3 meses vai gerar a base de cálculo. A base de cálculo foi tal, vezes a alíquota, ok? Então, 259.500 vezes 1,20 vai ser o valor a ser pago. CSL, mesma coisa, olha, 1, 2, 3 meses, achou a base de cálculo. A base de cálculo, você pega a alíquota, que nesse caso é 1,08, e achou o valor a ser pago, tá ok? Beleza? E assim a gente forma a nossa base de cálculo. E quanto ao ICMS? O ICMS, a gente vai ter uma característica diferente aqui. Por quê? Enquanto no Simples Nacional a gente simplesmente joga 10% em cima do valor, dentro do aqui não, a gente vai ter que fazer uma diferença. Na venda, ele vendeu 420 mil, incidiu 17%. Qual foi o valor? 71.400, né? E a compra, a gente joga aqui, ó, ICMS normal, na compra de 71.400, 71.400. Mas, diferente do Simples Nacional, que a gente só joga 10%, aqui a gente tem que fazer a apuração da venda. A venda foi 7%. Quanto é que foi 7%? 24 mil.
Ou seja, a gente vai fazer a diferença. 71.400 menos 24.900 deu o quê? 46 mil. Portanto, a gente vê quanto é que foi na venda, subtrai da compra e encontra o valor. E a folha de pagamento, professor? A folha de pagamento é tranquilo. Você só pega os 82 mil, joga na alíquota dos 27,8% e acha o valor total. Então a gente vê que pelo o Simples Nacional, né, a gente faz o que no lucro presumido? A gente simplesmente joga cada cálculo em cima, beleza? Pessoal, eu sei que foi corrida. Eu sei que é uma aula de revisão com muitos cálculos, muitas fórmulas. É assim mesmo, tá bom? Olha, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu tenho que me despedir. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. E estaremos aqui continuando com o nosso trabalho. Qualquer dúvida, mande o nosso e-mail. Professor Samuel. Professor, o pessoal participou, disse que os alunos estavam bem concentrados, a revisão muito bem aí pela concentração. Pessoal, só quero deixar um recadinho para vocês. Nós tivemos alguns requerimentos que alguns alunos tiveram um problema em relação à atividade da semana 2. A gente solicitou a prorrogação, é bem provável que a partir de amanhã vocês terão até segunda-feira para tá postando as respostas àqueles que não postaram ainda. Quero agradecer a participação aí, a interatividade que os tutores tiveram. Um abraço a todos, desejar uma excelente prova a todos e queremos ver vocês gabaritando essa prova, não é mesmo, professor? Com certeza, professor. Pessoal, você tem mais uma palavra. Boa sorte, boa prova para vocês.